Então, olá! Hoje nós vamos falar sobre como você percebe o mundo ao seu redor. Vai ser um manual da comunicação assertiva, canais representacionais da programação neurolinguística. Talvez você que está aí me escutando está perguntando assim, Mari, mas o que é programação neurolinguística e o que são canais representacionais? Canais representacionais são a maneira que nós temos de ver o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo, de olhar o mundo. Então, nem todos têm uma maneira igual para perceber as coisas. É muito interessante que até tem uma figurinha aí do Facebook, do Instagram, que é muito fácil de ser encontrada, que você vê o 6 virado de ponta cabeça é o 9. Então, uma pessoa fala assim, é o 6, o outro vem e fala, não, é o 9. Não, mas eu estou vendo 6, não, mas eu estou vendo 9. Tudo é ponto de vista e percepção. Mas a gente percebe o mundo como, Mari? A gente percebe através dos órgãos dos sentidos. A nossa sensação através do olfato, do toque, do ouvir, do ver. E hoje eu quero explicar para você um pouquinho sobre como isso vai influenciar nos teus resultados, como isso vai influenciar na sua vida. Deixa eu só organizar um pouquinho melhor aqui esse vídeo para que eu possa continuar aqui falando com você. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Santana, eu trabalho com terapia sistêmica e coaching e tenho um prazer na minha vida em trazer para você um pouco mais dessas vivências. Vivências da programação neurolinguística. E o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística é aquele programinha que eu tenho na minha cabeça que faz o meu mundo interior funcionar de uma maneira que faz com que eu tenha resultados, atitudes e comportamentos no meu mundo exterior que geram determinados resultados. Então, é a nossa programação interna. Todos nós temos uma programação diferente um do outro. Depende de você ser gêmeo com outra pessoa, ele vai ver o mundo de uma maneira, você vai ver o mundo de outra. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui são isso aqui. Comece vendo o Machu Picchu. Vou mostrar para você os lugares onde eu, Mari Santana, sonho em conhecer. Eu quero que você olhe e perceba se você se imagina nesse lugar, se você imagina o som que pode ter nesse lugar, se você imagina a sensação que você vai ter se um dia você estiver lá, ou se simplesmente você olha isso tudo e fala, ah, sei lá, não consigo sentir nada, para mim é só uma figura, né? Isso já diz muito sobre como a gente vê e percebe o mundo. Então, nós temos aqui Santorini na Grécia. Eu também só quero ir ali, né? No lugarzinho ali bem perto. Isso aqui, gente, é no Brasil. Olha lá, olha o nosso Pantanal, olha que lugar mais lindo e a gente não conhece o Brasil. A gente tem tantos lugares para a gente conhecer. E um dos estímulos que eu quero dar para você no meio desse momento de crise que nós estamos vivendo é que você comece a se imaginar indo para lugares extraordinários, lugares lindos, que você faça uma ponte ao futuro e comece a imaginar você vivenciando coisas maiores e melhores do que tem vivenciado até agora nesses dias de quarentena. Porque se nós focarmos só no nosso aqui e agora, vai se tornar muito difícil realmente a gente conseguir ter um resultado melhor. Então, vamos expandir a nossa visão. Aqui é um lugar lindo, lindo, lindo. Os Dois Irmãos e a Baía dos Porcos. Opa, aqui em Fernando de Noronha. Quem me falou desse lugar foi uma amiga que foi para lá e falou, Mari, é um paraíso. Eu falei, opa, já vai entrar na minha lista, né? Não custa ter uma lista. Agora tem que fazer ela se realizar. Torre Eiffel, na França. Olha lá que maravilha. Um dia eu estarei de frente dessa torre, vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Vocês vão lembrar desse dia ainda. Kyoto, no Japão, eu acho linda essa passagem. Olha que lugar. Parece que você está ali dentro da própria ponte que leva para a jornada de transformação. É isso que me remete quando eu vejo esse lugar. É como se eu fosse entrar para uma jornada de transformação. Eu acho incrível. E esse aqui, né? Essa aqui, diz a Luana, me prometeu que ela vai conhecer por mim primeiro, né? Minha filha está morando lá agora nos Estados Unidos, que é o Parque Nacional de Yellowstone, né? Eu não sei nem falar o inglês direito, mas um dia eu vou colocar os meus pés lá. Então, o porquê que é importante, primeiro,
mostrar tudo isso aqui para você e fazer você começar a imaginar o que você gostaria de fazer, onde você gostaria de ir, que lugar você gostaria de conhecer. Porque eu já começo a mexer com os órgãos dos sentidos, eu já começo a fazer seu coração vibrar. Você que é sinestésica já começa a ter aquela sensação gostosa, como se você estivesse lá no lugar que você sonha. Você que é visual, olha para tudo isso e já se imagina lá. Ou você olha isso e imagina, eu não colocaria meu pé aí de jeito nenhum. Você que é auditiva, talvez já fique olhando e pensando assim, nossa, se posso fechar os olhos, é como se eu escutasse os passarinhos nesse lugar. É como se eu ouvisse o que eu vou ouvir quando eu estiver lá. E aí os seus órgãos já começam a conversar com o seu interior. É muito interessante, tá? Então vamos começar a prestar atenção. Eu quero que você observe o seu sentir nessa noite. Observe como o teu sentir conversa com você em tudo que a gente vai falar aqui. Olha só isso aqui, Cidade Azul, no Rajastão, na Índia. A Índia dizem que é um lugar extremamente sujo, extremamente horrível em muitos aspectos, mas é de uma cultura milenar tão grande que tem lugares da Índia que realmente eu tenho sonho de conhecer pela cultura, pela história que tem ali, né? E aí, assim como muita gente sonha em conhecer o Brasil, né, gente? Aí a gente escuta e fala assim, meu Deus, como é que a pessoa quer conhecer o Brasil? Mas tem gente que quer conhecer o Brasil. Então, eu ainda quero conhecer um pedacinho da Índia. Então, aqui é muito importante escutar, ler, sentir, ver essa frase. O valor de um indivíduo é constante enquanto o seu comportamento pode mudar. Quando você disser assim, como eu já escutei, há pouco tempo atrás veio uma pessoa me procurar e falar assim, Mari, eu quero que você me ajude, tem essa questão, essa. Eu falei, ok. E esse comportamento, como seria para você mudar isso? Não, eu sou assim. Não, eu sou assim, nasci desse jeito. Nisso, Mari, não adianta mexer, porque isso eu não vou mudar. Eu falei, olha, então não posso te ajudar, porque não é possível ajudar alguém que não queira mudança. É impossível ajudar alguém que não queira estar neste movimento que a vida nos joga o tempo todo para que a gente possa mudar os nossos comportamentos. Aí a gente perde o valor. Se a gente se tornar uma constante de alguém que não evolui e não evolui em nada, a gente perde o valor. E muitas vezes, para alcançar o que eu quero, eu tenho sim que voltar um passinho para trás. Eu tenho sim que abaixar um pouquinho para dar um impulso e saltar um pouco. Até trancou minha garganta agora, gente. Eu tenho que saltar para dar um... Venho para trás e salto mais alto. Ninguém me segura. Mas para isso, eu tenho que estar disposta a mudar constantemente. Eu gosto de uma fala de uma grande amiga terapeuta que ela fala assim, Mari, a gente tem que mudar assim na fração de segundos. É na fração de segundo a nossa mudança. A pessoa que nos conheceu ontem não pode nos reconhecer hoje. Ela tem que encontrar em nós algo diferente. E quando a gente escuta isso, parece loucura, né, pessoal? Você escuta isso e você fala assim, mudar na fração de segundo, você tá louca? Capaz, eu não vou conseguir mudar. Para mim é muito difícil. Mas quando você começa a colocar essa energia para fora de você, de que sim, você pode mudar a fração de cada segundo, você sempre vai ser diferente. Essa semana eu recebi uma pessoa no consultório que falou assim, nossa, Mari, parece que o consultório é outro. E parece que tudo que você está me falando já é outra coisa. Eu falei, uau, então tá dando certo, né? As pessoas, não tem problema nenhum das pessoas te verem como diferente. Acontece que é muito legal que você grave isso que eu vou te dizer. Quando a gente começa a fazer um movimento de mudança, nós começamos a entrar na síndrome do impostor. E o que é a síndrome do impostor? Você é aquela pessoa extremamente irritada. Eu, Mari Santana, era assim, irritadíssima. Não que hoje eu seja uma pluma voando no ar. Eu ainda sou uma pessoa, porque eu sou forte, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou forte, eu sou decidida e muitas vezes eu posso assustar, mas eu assustava demais, porque eu era brava demais. E quando eu comecei a colocar para mim que a cada fração de segundo, a cada tempo, eu ia estar mais calma,
e mais tranquila. Nos primeiros tempos eu me achava uma falsa. Eu falava, gente do céu, parece que eu tô tão fingida, que ridículo. Eu, calma, é ridículo. Mas depois aquilo você vai se apropriando dessa personalidade que é a sua. Você só não sabia que estava dentro de você. Porque nós temos tudo dentro de nós. Nós temos como uma grande lojinha e a gente pode ir sim escolhendo o que nós queremos fazer com a nossa vida. Eu até acho que o Criador é tão maravilhoso que ele nos deu o maior presente, que é o livre-arbítrio. Então, se ele te deu o livre-arbítrio, minha filha, você pode mudar, mas você tem que escolher fazer isso, né? Então, quando a gente começa a pensar em mudar, vem a síndrome do impostor. E aí as pessoas que não são fáceis começam a dizer assim para você: nossa, você? Ai, que calminha. Ah, mas eu tenho certeza que daqui a pouco você vai explodir. Você não vai conseguir segurar muito tempo isso aí. Dá uma raiva tão grande, não dá, gente? Eu, Mari Santana, escuto assim, ó, quando eu tô brava, ou quando eu dou uma reação assim mais tchan, terapeuta. Ué, cadê a terapeuta? Como se ser terapeuta me condenasse a não ser mais humana, né? Então, uma coisa importante, pessoal, eu não tenho nenhum problema de mostrar para você a minha vulnerabilidade, a minha humanidade, porque o dia que eu me distanciar disso, por conta da minha profissão, eu vou me tornar uma pessoa muito pequena, eu vou deixar de ser um ser humano e eu vou me tornar uma profissional. E aí vai se tornar bem, bem difícil, eu não vou estar mais na missão. E isso vale para você também. Não permita que ninguém aponte o dedo para você e diga para você: ai, cadê? Nossa, que calminha. Ou você que é calminha demais, nossa, tá estouradinha. Porque se você entrar na síndrome do impostor, você não vai conseguir ter uma mudança consistente na tua vida, porque você vai estar com o olho para fora ao invés de para dentro. Você vai estar olhando para o que as pessoas têm de expectativa sobre você, do que aquilo que você tem de expectativa sobre você. E é isso que vale, ok? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente tem que fazer o que? Uma calibragem. Vocês já viram calibragem de pneu? Já fizeram? Vou calibrar os meus pneus. A gente tem que calibrar o nosso estado emocional, né? Então, na programação neurolinguística, quando a gente fala de calibrar, é perceber os diferentes estados de espírito pessoais e das pessoas que me rodeiam. Todos nós temos essa capacidade e usamos diariamente. Por isso, vale a pena desenvolver e aperfeiçoar. A gente faz isso sem perceber. Tem pessoas que são muito mais empáticas. Ela olha para o outro e ela faz assim, aquela ali não tá bem hoje. Ela tá rindo, mas ela não tá legal hoje. E quando você vai lá perguntar, ela não tá mesmo. Só que tem aquelas pessoas que não têm a menor empatia. E que você até chega para ela e fala assim: fulano, você viu que a ciclana não tá legal hoje? Ela fala: eu não achei, tá normal, você acha? Por quê que existe essa diferença? Porque muitas vezes a gente não calibra nem com a gente mesmo. Quanto mais, deixa eu ver quem que tá aqui. Cris, se puder fechar teu microfone aí. Quanto mais nós estivermos calibrados conosco, quanto mais nós estivermos ligados na nossa pessoa, entendendo as nossas reações, as nossas emoções e os nossos sentimentos naquele momento, mais nós vamos conseguir nos conectar às demais pessoas. Estar bem com elas. Antes, eu tenho que estar bem comigo para estar bem com os outros, tá? Então, quando a gente fala em calibrar, é fazer isso aqui, ó. Hoje eu, Mari, estava aí, como eu falei para vocês, né, muito cansada, estava num dia muito difícil, então eu tive que parar. Teve um momento que eu parei no computador, deitei minha cabeça. Até a moça foi lá e falou pro meu marido: nossa, a Mari deitou a cabeça lá na mesa, acho que ela não tá legal. E aí ele veio me perguntar e eu não estava mesmo. Foi um momento em que eu abaixei a cabeça para sentir, perceber. Eu queria perceber se eu estava só cansada, se eu estava passando mal, ou se eu estava com preguiça de começar a mexer com os meus estudos, porque o meu corpo também faz dessas. Quando não é a hora de mexer, que ele fala assim: Mari, chega, tá estudando demais, ele faz assim, pum, dá uma desligada.
E aí eu fui parar para me perceber e eu entendi que eu estava mesmo era passando mal. Então eu fui, me deitei, fiquei um tempo me percebendo, percebendo a minha respiração, até entender o momento em que eu estava bem de novo, não só de passar mal ou de deixar de passar mal, mas emocionalmente eu estava legal para levantar e começar a me arrumar para vir trazer o melhor para vocês. Então, essa sensibilidade que você começa a ter com você, você começa a ter com os outros. Mas você precisa ter com você primeiro, né? Em geral, meninas, o nosso nível de calibração é tão fraco, é tão manco, é tão xoxo e inconsistente, que nós só notamos que uma pessoa está chateada quando ela começa a chorar. No geral, a gente só consegue perceber que as pessoas ao nosso redor estão com problema quando elas efetivamente demonstram. E isso claramente mostra que nós somos assim conosco. Demonstra claramente que nós não temos acolhimento conosco. Que para nós é difícil compreender quando estamos bem ou mal. Que para nós não existe uma linha bem tênue, fininha e curtinha entre eu aguento e eu não aguento mais. A gente vai se forçando a aguentar coisas, aguentar coisas, aguentar coisas, e automaticamente a gente vai fazendo com que as pessoas também aguentem. Porque eu entendo assim, se eu aguento, ele aguenta. Se eu faço, ele faz. Mesmo? Será? Aliás, será que eu ainda aguento? Ou será que eu estou me forçando até quebrar? Então, essa calibração, essa percepção, esse sentir, perceber-se, vai fazer com que você consiga entregar isso para o outro também, perceber mais do outro, ok? Então, vamos lá. Algumas pessoas precisam adoecer, mas adoecer muito, tá? Não é adoecer pouco, elas precisam adoecer muito para mudar o rumo de seus hábitos pessoais. O corpo envia sinais, e se soubermos decodificá-los, teremos resultados mais positivos. Quanto mais afinados forem os seus sentidos, mais facilmente você poderá detectá-los, tá? Então, assim, preste atenção em você, pare um pouco, ó. Viu que o silêncio até dói quando você está agitado? Porque você para, o teu corpo continua. Ele não entendeu que você parou. Os seus ouvidos não entenderam ainda que você parou. A sua visão não entendeu que você parou. Ela quer abrir o olho e continuar olhando para tudo. Pare um pouco, preste atenção em você. Perceba o seu sentir, conecte-se com a tua essência, conecte-se com o teu coração. Mari, eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Se eu faço isso, eu entro numa preguiça danada. Se eu faço isso, me irrita muito. O que você vai fazer? Você vai começar a fechar os seus olhos, pelo menos por 2, 3 minutos, e fazer isso aqui, ó. Inspira e expira. E quando você inspirar, sinta o ar entrando nas suas narinas. Perceba a textura do ar, ó. Dá uma coçadinha no nariz. Perceba o seu coração, quando enche o pulmão e o seu coração dá uma disparadinha. Você vai ver que o seu ouvido, olha, fica mais atento. Você consegue ouvir mais longe. Pare um pouco, feche os olhos e só escute. Primeiro os barulhos perto, depois os barulhos longe, depois os barulhos bem longe. E você vai começar a alinhar o teu eu. Você vai começar a se conectar com você mesmo. Você vai começar a ser um eu no prumo. Você vai ser aquele eu que se compreende, que entende qual é a linha fina que não pode ser ultrapassada por outra pessoa, seja ela quem for, inclusive você. Você vai parar de se obrigar a fazer coisas que você não aguenta. Você vai parar de aguentar coisas que você não quer mais aguentar. Só que você também vai parar de exigir dos outros isso. Porque não basta você simplesmente não querer para você. Você precisa compreender que talvez tenha alguém aí do teu lado que também não te suporta mais. Porque você está obrigando a coisas que não vêm da natureza da pessoa. Ok? Vamos lá. E isso tudo sem julgamento, na leveza. Na leveza.
Porque se torna pesado quando a gente começa a olhar e falar: ai, meu Deus do céu, é verdade? O que eu estou fazendo com meu filho? O que eu estou fazendo com meu marido? O que eu estou fazendo comigo? Sem mimimi, ok? Mulheres que realizam, mulheres maravilhosas. Comece parando de ter dó de você, né? Comece tendo mais praticidade na sua vida e olhando as coisas com mais racional do que com emocional. Você olha racionalmente e traz o seu emocional para conversar junto com esse racional. Mas se você for só na onda do emocional, você também vai se arrastar, a sua vida vai virar um mimimi, você vai se tornar uma chata, ok? Vamos continuar. Tá? Então, agora eu quero que você pare aí um pouquinho e observe de olhos bem arregalados quantas imagens conscientemente você vê agora. Imagens, contrastes, detalhes e formas. Então, você vai olhar em volta e vai ver, perceber-se. Se você pudesse contar, quantas imagens você veria? Se eu pudesse contar aqui, eu acho que eu daria umas 500 imagens, porque tem estante de livros, tem a plaquinha de se transformando aqui atrás, tem o computador, tem meu copo de água, enfim, o que tem em volta de você? Preste atenção, quantos em número você imagina, tá? Agora feche seus olhos, respire. E observe quantos sons você ouve em volta. Opa, eu acho que deu uns 8, 10 ou 8 sons. Isso que eu deixei o ouvido lá longe. Talvez você tenha conseguido 3, 4, 2, tá tudo bem. E agora, o mais legal. Pare aí um pouquinho, sente confortavelmente, arruma os seus cabelos e perceba conscientemente quantas sensações você está sentindo agora. Temperatura, sua roupa, o cheiro, o sabor, o toque, ó. Quantas sensações você está tendo agora? Observe um pouquinho. Sensação é mais difícil, né? Talvez você tenha percebido aí umas 3, 4, no máximo, né? Por quê? O visual, em média, 1 milhão por minuto. Olha quantas imagens nossos olhos veem por minuto. Alguns citam, alguns livros, estudos, 1 milhão por segundo, gente. É um ritmo muito acelerado. O nosso olho, ele capta uma fotografia de milhões de coisas, entre texturas, cores, formas. Isso é 3D, 4D, como que é? Eu vejo isso aqui, vejo aquilo ali, vejo aquilo lá, ok? É rápido demais e não conseguimos processar tudo de uma vez, mas ele vê tudo isso. O auditivo, em média, 20 a 50 sons. É um ritmo mais calmo do que o visual. O visual é aquela pessoa elétrica. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Elétrica, ela não para, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, ela tá naquele ritmo frenético. O auditivo já é mais tranquilo. 20 a 50 sons, é um ritmo mais calmo. Pessoas visuais se irritam com o auditivo, porque fala, gente, que cara mole, né? A pessoa quase não fala, ela mais escuta. E aí nós temos o sinestésico. O sinestésico é querido. De 10 a 15 sensações. Ele é fofo, ele gosta de conforto, ele é devagarinho, ele irrita porque ele é muito devagar. E aí ele não consegue acompanhar o visual e ele entra em depressão. Vocês já pensaram uma mãe visual com um filho sinestésico? Vocês já pensaram uma mãe sinestésica com filho visual? Enlouquece se não souber lidar. Por isso que é tão importante entender quais são os nossos canais representacionais. E aí eu quero que agora, deixa eu até descompartilhar, vou compartilhar de novo daqui a pouco. Eu quero que você perceba
quais são os seus canais representacionais. Eu quero que você comece a se identificar dentro de todas essas características que eu vou trazer para você. Talvez você vai começar, uau, agora eu estou entendendo. Eu vou contar para vocês que a primeira palestra que eu assisti sobre programação neurolinguística era exatamente sobre canais representacionais. E quando começou a falar, eu falei, gente, o que é isso? Comecei a entender, porque eu dava cada berro com os meus filhos, que eles colavam lá na parede de ação. Né? Aí era aquele griteiro, aí eu gritava, minha filha gritava, eu gritava, ela gritava, porque dois visuais juntos se matam. E o meu filho no meio ficava olhando e falava, gente, duas loucas, porque ele é extremamente auditivo. Aí ele chorava, porque ele ficava enlouquecido com aquela bagunça, né? Judiação. Então, a gente começa a entender que o outro tem uma forma de funcionar e eu tenho a minha. E se eu não respeitar dele, ele não vai respeitar a minha. Não importa se é a mamãe, o papai ou quem é o fulano, tá? Vamos lá. Voltando, que tá bom demais, né? Eu tô gostando desse tema, tá? Adile. Então, vamos lá. Vamos falar do visual. Quem é essa pessoa visual, elétrica, agitada, toda, que ela chega chegando, ela chega de cabeça alta, ela chega olhando para você assim, no lugar que ela chega, todo mundo olha para ela, porque o visual quer ser visto. Ela chega e as pessoas dizem assim, nossa, tem um jeito de arrogante. Quando conversam com ela, falam assim, nossa, você é tão diferente do que eu pensava. Eu achava que você era metida, mas você é tão legal. Por quê? Porque o visual, o canal de comunicação dele é aqui, do olho para cima. Ele tem esse canal de comunicação. Você nunca vai ver um visual andando de cabeça baixa, a menos que ele esteja mergulhado numa depressão profunda. Aí ele está na outra polaridade, que não é a dele. O visual, ele anda de cabeça reta, corpo reto, esguio, erguido, ombro reto. E ele fala com você olhando no teu olho. Ele não tem medo de olhar no teu olho. Ele não tem medo de olhar para você e falar assim, eu não gostei. E se ele não te falar, ele vai falar assim, você fala, você gostou? E ele faz assim, ó. Você vê na cara que ele é visual, porque ele não consegue esconder a reação. O visual é muito transparente porque é no olho. Você vê no olhar. Ele não desvia o olhar de você. Ele olha diretamente para você. E aí parece que ele afronta. Parece que ele é uma pessoa arrogante. Mas é só o canal de comunicação dele. Eu recebi um tempo atrás uma menina com problema sério no casamento. Porque o marido olhava para ela assim. E o marido não gostava de muito toque. Não gostava dessa coisa de beijo, abraço, mel. E aí ela falava, ele não me ama. Ele tá me rejeitando, mas não é. O cara é visual. O visual não gosta de ser muito tocado. Ele acha isso estressar, né? Ele acha esse negócio de romantismo muito bonito. Você entregar flores, você receber flores, porque o visual gosta de ganhar presente, ele gosta de dar presente e ver a reação. Mas assim, não precisa entregar a flor e ficar enchendo de beijo também, é que saco. É mais ou menos por aí. Ele não tem paciência para as reações, tá? Então, vamos começar a perceber quem que é visual perto de você, tá? Quem é mais visual? São pessoas que gostam de organização e limpeza. São pessoas que falam assim, olha, veja bem, olha só, ei, me mostra tal coisa. Imagina só se a gente pudesse tá. São pessoas que falam rápido, porém, têm dificuldade de escutar os outros. Vocês pensem para esta visual que vos fala a dificuldade que foi levantar o meu auditivo para me tornar terapeuta. Porque no começo, lá no comecinho, quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, meu colega começava a falar e eu já falava assim, tá, entendi, continua. Aí a pessoa ficava até quebrada, coitada. Ela falava assim, nossa, será que é para continuar mesmo? Porque eu não tinha paciência de escutar. Eu precisei trabalhar essa escuta ativa para poder atender como terapeuta, porque eu sempre fui de falar rápido, acelerado e não ter paciência. Hoje tem gente que vê e fala, nossa, não acredito, Mari, que você não tinha. Mas eu não tinha nenhuma. Mas tudo pode ser desenvolvido, tá, gente? Essa é a boa notícia. A respiração do visual é curta e rápida. A tendência é ansiedade, porque ele respira aqui, ó, no meio do peito.
Você tá falando com ele, ele parece estar sempre cansado. Porque ele tá falando assim com você, e ele tá conversando com você, e ele tá acelerado. E ele tá lá, aceleradão, aceleradão. A pressão tende a ser mais alta e as mãos são geladas. A mão do visual é gelada. Por quê? Porque a respiração é muito rápida. A postura ereta, esguia, olha mais para cima, parece que é metido, parece que é cheio de querer, mas é só o canal de representação dele, para o mundo interno dele. O mundo interno dele entende melhor o mundo quando ele está assim, observando tudo, observando em cima. Pode ver que às vezes você vai num lugar e você vê uma pessoa assim para você, ó, bem de boa, quieta. É um visual te observando, mas não quer dizer que ele está te julgando, mas ele está olhando você, ele está vendo como é que você está vestido, ele está vendo como é que você se mexe, ele está olhando tudo. E às vezes ele só está te olhando e pensando lá na janta que ele vai fazer na casa dele. Mas o olhar dele anda assim, procurando coisas para ver, tá? Quem é visual na sua casa? Será que você é? Quem é mais visual? Profissões para o visual? Engenheiro, arquiteto, designer, informática, cirurgião plástico. Todas as profissões que requerem o quê? Olhar, detalhes, observação, tá? Ele tem que ser observador, porque senão ele não pode, ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo com coisas que não sejam de observação, porque ele tem que estar olhando, ele tem que estar vendo. Ele não vai conseguir trabalhar confinado numa sala. Mari, mas você trabalha até 12 horas dentro de uma sala. A todo momento tem uma pessoa diferente. Se você entrar no meu consultório, você vai ver o quanto eu sou visual. Porque numa parede tem uma árvorezinha, na outra tem um quadro, na outra tem não sei o quê, tem todos os certificados atrás. Visual. Eu tenho que ver um monte de coisa. Eu não conseguiria ficar numa sala branca atendendo. Não daria certo. E eu não conseguiria ficar sozinha numa sala. Por isso, a cada 1 hora, troca a pessoa na minha frente, é uma nova observação para eu fazer, ok? Ela precisa ver, e essa pessoa precisa estar bem arrumada. Isso é muito importante. O visual gosta de estar bem arrumado, mas ele gosta que o outro também esteja. E aí o outro, quando eu falo outro, não é qualquer pessoa, ele não vai ficar andando por aí vendo a pessoa, julgando a pessoa, mas a pessoa que está com ele fica observando. Né? Eu sou casada, eu tenho meu marido, o cabelo do meu marido começou a ficar assim, ó, já tenho que cortar. Que bom que eu mesma corto, né? Porque eu fui cabeleireira há 20 anos. Mas tem que cortar, porque eu gosto de um cabelo bem cortadinho. Que eu gosto de uma cor, aquele monte de cor assim me incomoda. Eu gosto da coisa combinando. Então, eu demonstro que eu sinto assim. E ele retribui fazendo. Por outro lado, ele tem o canal representacional dele, que é o sinestésico, auditivo, e eu tenho que entrar no canal representacional dele, senão a gente não vai conseguir se comunicar. Então, para o visual é importante. Aí talvez você vai entender, porque talvez a pessoa que está do teu lado já não está te olhando mais, porque você não se arruma. Você não se arruma mais, você já não está mais nem aí para você. Ou talvez você vai entender por que você se arruma tanto e a pessoa não enxerga. Porque ela não é visual. Visual é você. E você vai se arrumar, e você vai se arrumar e a pessoa não vai ver, porque talvez ela seja um sinestésico. E para o sinestésico, se você tiver com carçolão, um pantufão e o cabelo desse tamanho, desde que você esteja bem gostosinho, agarrado, tá ótimo. Estão entendendo? É por isso que a gente tem que cuidar, porque senão a gente se frustra. Né? Então, nos estudos, é uma pessoa que grava a matéria do quadro, gosta de ler, escrever, sublinhar. Você que está aí me assistindo e que está anotando as coisas que eu estou falando, tendência a ser visual, porque o visual gosta de anotar. Ok, meninas? Então, vamos lá. Só que quando essa pessoa está em excesso no visual, ela tem pressa excessiva, ansiedade, hipertensão, julga pela aparência, daí ela olha e fala assim, aquela pessoa ali tem uma cara de que, não sei, vai me dar problema. Aí você vai pensar, é porque pela roupa que a pessoa tá, pelo jeito que a pessoa tá vestida, pelo jeito do cabelo da pessoa, pelo jeito que a pessoa sentou, ela já fala, tem maior jeitão de malar, aquele ali tem um jeito esquisito, não é de confiança. Julga muito pela aparência. Se tiver em excesso, é um problema. E mais, se torna uma pessoa insegura se não vê o outro. Sabe como? É assim, ó o visual em excesso. Oi, amor, tudo bem? Onde você tá? Tá demorando? Aham.
Ah, você foi na tua mãe? Manda uma foto dela para mim. Manda foto para ver como ela tá. Vamos falar por vídeo? Tem que falar por vídeo para ver a pessoa, para ter certeza. Se não ver, ouvir não adianta. Ouvir é do auditivo. O visual tem que ver. Mas ele tem que ver e fala assim, manda mais uma, manda outro ângulo, para ter certeza, né? Então, ai, meu Deus, agora eu entendi por que aquela pessoa vive me pedindo para ligar de vídeo. Por que ela vive me pedindo para mandar uma foto? Porque ele se sente inseguro se ele não vê o outro. Se ele não vê, ele fica mal. Por isso que nesta pandemia, a gente está tendo gente sofrendo demais. Porque o visual que não vê a sua família, que não vê a sua família, e a gente prestem atenção nas vovós aí que são visuais, os vovôs, tá? Ele não vê a família, ele não vê por vídeo, ele começa, tô abandonado, ninguém me ama mais. Mas Mari, eu ligo para minha mãe todo dia, mas não adianta, ela quer te ver porque ela é visual e é isso que vai fazer ela se sentir mais segura, ok? E mais, se sente inseguro se não vê o que quer. Tem mais essa, tá? Você tá com uma cara de que não gostou. Aí você vai dar um presente pro... Você dá um presente pro... Vamos supor, pro auditivo. O auditivo, ele é assim, ó. Ele não tem tanta reação. Aí ele vai dar o presente. Aí o auditivo recebe e faz assim, que legal, obrigada. Nossa, eu gostei. Aí o visual faz assim, não gostou. Você não gostou? Não gostou? Eu tô vendo que você não gostou do presente. Fala pra mim, você gostou de verdade? Mas a tua cara, você tá fazendo cara de que não gostou. O coitado do auditivo que quer sair correndo a essas alturas, ele olha e fala assim, mas eu gostei. Ele fica até desconcertado. Gente, eu gostei. Como assim não gostei? Claro que eu gostei. Amor, eu gostei. Não gostou! Daí aquele escândalo. Então, se não tiver equilibrado, vai ser um problema. Então, vamos entender, visuaizinhas que estão me ouvindo aí, que estão se identificando. Não é porque a pessoa fez assim que ela tá com nojo de você. Não é porque a pessoa fez assim, quando você falou para ela, onde você foi ontem à tarde? Que ela fez assim, ó. Ontem à tarde? Tá mentindo. O que você tá procurando? Você tá pensando para mentir para mim, eu tô vendo a tua cara. Não, gente, às vezes a pessoa é auditiva e a pessoa auditiva, você vai falar para ela, onde você foi hoje à tarde? Ontem à tarde, ela vai fazer assim, ontem à tarde ela vai virar o ouvido, o canal representacional para você e vai falar, ontem à tarde eu fui lá na minha mãe. Por quê? Porque o canal de comunicação é esse, ele precisa do movimento auditivo para encontrar a memória. Olha que interessante. Agora você está vendo o que está dando confusão aí na sua casa, né? Agora, em equilíbrio, são pessoas organizadas, rápidas, práticas, objetivas, pessoas que gostam da beleza e da elegância, mas que não necessariamente exigem isso dos outros. E não necessariamente exigem isso o tempo todo delas. Elas conseguem equilibrar. Como eu falei para vocês, hoje eu estava o coroa pelanca arrastando de tão feinha que eu estava, o cabelo estava desse tamanho, eu estava com a minha pior roupa e eu estava super confortável. Porque eu estava com o meu sinestésico precisando de carinho, e o sinestésico não está nem aí para o jeito que está vestido. Mas por que eu consegui chegar no sinestésico? Porque hoje, depois de tanta luta, o meu visual está equilibrado. Ok, meninas? Então, como que a gente repreende ou desestabiliza uma pessoa visual? Esse é danado. O filho visual, Mari, eu tenho um filho que é visual. Eu tenho um marido que é visual. Gente, você não precisa mais do que fazer uma cara para ele. O filho visual, você não precisa berrar com ele. Pode ter certeza que não precisa. Se você berrar com ele, ele vai berrar com você. Se você falar, cala a boca, ele vai chorar mais alto, porque ele quer que você veja também a reação dele. Aí você quer que ele veja a sua, você quer que ele veja a dele. Como que a gente vai agir com o filho visual? A gente vai dar-lhe uma encarada, aquela cara de que você acabou de ser condenada à prisão perpétua. Você vai dar uma respirada funda e vai falar firme, olhando no olho dele e vai dizer para ele que você não está brincando. Gente, ele vai fazer xixi na calça. É a hora que você desestabiliza. Por quê? Porque é um visual encarando outro visual e aí assim, aquele que tem o olhar mais forte vence, sabe? Como você é maior,
Como você é a mãe, como você tem autoridade, você vai conseguir impor essa autoridade para o seu filho sem precisar ficar gritando com ele. Então, ou você vai encarar, ou você vai fazer o seguinte: você vai encarar, você vai olhar firme e você vai virar. E vai sair. E você não vai olhar para ele. Você vai dar, sabe, um desprezinho? Para o visual, gente, o desprezo está na alma. É assim, por que você não está falando comigo? Os meus pacientes aqui, você viu? Eu comecei a nossa mentoria aqui falando com a Tamires, não foi? Esses dias mandei uma mensagem para a Tamires. Não me respondeu, ou demorou um pouquinho para responder, eu já mando o quê? Oi, tá tudo bem com você? Por quê? Porque eu sou visual, eu quero ver o que está acontecendo. Oi, você tá bem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nananã. É normal, o visual ele tem a preocupação de ver, ele quer entender o que está acontecendo, ok? Quando você vira as costas e sai fora, o que você faz? Você desestabiliza ele. Você deixa ele sem centro, sem chão. E aí, pode prestar atenção. O que acontece com seu filho quando você dá um desprezinho, você deixa ele um pouco, você não olha para ele e ele começa, mãe, ô mãe, o marido é a mesma coisa, né? No trabalho, tem como fazer isso, Mari? No trabalho, no ambiente corporativo, é claro que no ambiente corporativo, eu não vou sair virando as costas. Mas se o meu chefe foi grosseiro comigo, e ele for um visual, eu não preciso fazer muito. Eu olho firme no olho dele também, porque ele tem que entender que ali também tem. Né? Mesmo que você seja um sinestésico, firma o olhar nele e ele não vai crescer para cima de você. Ele vai te respeitar, ok? Como que a gente pede desculpas para um visual? Dá presente. Escreve um cartãozinho. Não adianta pedir desculpa só. Porque se você magoar um visual e você chegar para ele, o visual é assim, ó. Você aprontou, tá? Com o visual. Você não é visual ou você é, mas você aprontou com o visual. Aí você liga para ele e fala assim: oi, Mari, tudo bem? Mari, me perdoa, me desculpa. Me desculpa aquele negócio que eu fiz para você. Depois fiquei pensando, não devia ter feito. Aí a Mari fala assim: ah, tudo bem, não tem problema, não esquenta a cabeça. Passou. Se você não escrever isso, é mais fácil você escrever num texto e ser compreendido do que falando e ela ouvindo, tá? Quando passou um pouco, ela vai lá para a mãe dela e fala assim: nossa, mãe, fulano me pediu desculpas, num fingimento, fica só falando desculpas. Nossa, não me dá um presente, sabe? Não me dá uma flor. Não, olha, nunca ganho nada, não faz nada. Eu não tô vendo nada de mudança. O visual tem que ver a mudança. Então, Mari, basta pedir desculpa, desde que você faça na frente dele comportamentos que mostrem que você realmente está arrependido, senão parece que é mentirinha. Ele não vai acreditar em você. Então, você pede desculpas, mas se você não fizer algo prático que ele veja, é como se você não tivesse pedido, porque o canal dele não é auditivo. O auditivo não bate lá nele, ele fica com a sensação de que está faltando alguma coisa. E tá faltando ele ver, ok? Deixa eu descompartilhar aqui para ver a carinha de vocês. Tudo bem até aqui, meninas? Quem aqui está se identificando com o visual? Faz um beleza para mim. É danado o visual, né, gente? O visual é assim, ó. É uma bala de canhão. Não é fácil ser visual, não. Né? Só quem é que sabe. Mas viver com visual em excesso, misericórdia. A Dani vive. O visualzinho da Dani tem 5 anos, gente. Misericórdia, né? Então, não é fácil, especialmente se esse visual for pequeno e a mãe for uma auditiva sinestésica, né, dona Daniela? Não é fácil, porque daí ela vive no mundo na lua e o moleque tá toda hora puxando ela para a terra, né? Não é mole. Então, que legal. Vamos continuar. Quem que falou aqui que é muito? Deixa eu ver nosso chat aqui. Renata, eu sou muito visual, meu filho também. Nossa, é guerra. 2 visuais juntos são guerra. Eu e a Luaninha, gente, eu vou contar para vocês, era de arrancar lasca até o telhado. Era o berro do berro. Eu falava, aquela mãe não grita comigo. Eu falava, cala a boca, eu tô falando. Mãe, a senhora só grita. Eu falo, se você não baixar, eu não paro. Gente, até que eu fiz o curso, até que eu comecei a entender o que era, e aí ela falava e eu só olhava. Eu só ficava olhando para ela.
E aí ela falava, ai mãe, que medo, o que a senhora tá me olhando com essa cara? Eu falo, ué, viu? Aí não precisa mais do que olhar. Funciona, gente, essa é um bálsamo para a alma da criaturinha, tá? Vamos lá, vamos continuar que tá bom o negócio, né? Vamos falar de quem é auditivo. Veja que o corpo já começa a balançar. Quando a gente fala do auditivo, o corpo vai para lá, para cá, o ouvido faz assim, chega a dar uma levantada para o lado. Sabe aquela pessoa que consegue fazer assim com o ouvido? O meu ouvido nem se mexe. Eu não sei como é que tem gente que faz assim com a orelha sem pôr a mão, mas o auditivo ele faz assim, joga a orelha para frente, para trás até, gente. Ele tem todo um tchan na orelha dele, né? Vamos lá. Qual que é o poder desse auditivo? Né? Quem é essa pessoa? Uma pessoa que gosta de conversar. Mas o auditivo, ele não gosta de conversar como eu gosto de conversar. Porque eu gosto de conversar, eu tenho que estar falando. Daí a pessoa fala, eu falo. Os meus pacientes sabem, tem algumas aqui. Quando elas vão no consultório, a gente faz a terapia, a gente conversa, a gente dá risada. O auditivo, ele escuta você. Ele adora conversar, mas é você que está conversando. Ele está te ouvindo. E de vez em quando ele fala uma coisinha e você fala. E ele te escuta, né? O auditivo, ele fala assim, ó, cara, escuta essa que eu vou te contar. Não, se liga nessa. Desliga. Ah, eu ouvi tal coisa. Tudo para ele tá ligado ao canal sensorial do ouvido. Ele é uma pessoa que fala claro e ele gosta de ouvir. Quando você vê, a fase que a gente está mais auditiva é a adolescência e juventude. Depois muitos se estendem, continuam mais auditivos pelos estímulos que tem. Mas como é que você vê o adolescente andando na rua? Assim, não é? Ele anda assim, mole, cabecinha para lá e para cá. Você fala com ele, ele tá lá na vibe, né? Tudo para ele é som, toda hora ele tá ouvindo música, ele gosta de escutar. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que nós, mães, não entendemos que o nosso filho é visual. Opa, perdão, auditivo. E aí a gente fala com o auditivo e fala assim, olha para mim que eu tô falando com você, fulano. Olha para mim agora. O auditivo, seja ele seu marido, guarda isso que eu vou dizer para você. Vou até olhar para você para falar isso. Isso é muito importante, gente. O auditivo, no momento em que você fala para... Oi, Miriam tá aí, que bom. O auditivo, quando você fala para ele assim, olha para mim que eu tô falando com você, eu sou a sua mãe, ele faz o quê? Vira a orelha para você. Aí você fala, olha para mim, quando ele te olha, ele não tá mais te ouvindo. Ele está te ouvindo enquanto ele não está te olhando. Que coisa, não? E aí a gente que é aquela... Eu sou uma mãe nascida nos anos 70. Eu sou uma mãe à moda antiga. Filho tem que olhar para mim, porque senão ele não está prestando atenção. Afinal de contas, sou filha de Dona Cícera Caetano Ferreira. Como é que pode um filho não me olhar? Né? E aí eu tinha muito problema. Por quê? Porque eu tenho um filho que o auditivo dele é nível 7 milhões. Ele vive em Nárnia. Ele não vive nesse planeta. Ele é extremamente auditivo. Então eu falava, Isaac, fala comigo. Isaac, olha para mim. Olha para mim que eu tô falando com você. E ele me olhava. E ficava catatônico me olhando. Que mãe, já queria chorar. Você entende? Falava. Dali a pouco, o que o Isaac estava fazendo? A mesma coisa, porque ele não me ouviu. Agora, quando eu falava com ele, depois que eu aprendi, e até hoje é assim, ele está aqui no computador, e ele está ali falando no celular, mexendo no celular, porque ele consegue mexer no computador, jogar e mexer no celular, gente, é uma coisa... E eu falo assim, Isaac, tá me ouvindo? Tô ouvindo, mãe. Escuta só, filho. Ó, auditivo. Escuta só, filho. Faz tal coisa para a mãe, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Funciona. Não funciona quando eu peço para ele me olhar. Por quê? Porque ele vira o canal. Tá bom, mãe. Oi. E parece desrespeito, não é? Mas é respeito ao canal sensorial dele. Então, se você tem um marido auditivo, minha querida, esqueça, esse homem não vai ficar olhando para sua cara. Ele vai conversar com você olhando para a lua, mas ele está te escutando. E aí você fica sentindo como?
esse homem não me ama, esse homem está querendo outra. Esse homem me acha um canhão porque ele não olha para mim. Eu me arrumo, eu fico linda, eu fico maravilhosa e ele não me olha. Por que que ele não te olha? Porque o canal dele é auditivo, ele até vai te olhar, mas ele vai muito mais ouvir do que olhar. Se você disser para ele no tom de voz certo, da forma correta, ele vai conseguir ouvir e sentir. No visual, você não pega ele. No sentir, você não pega muito também. Então, não adianta, o dia que eu morrer, todo mundo. Não adianta esses dramas. Tem que ser assim, ó. Eu quero falar com você. Você pode me ouvir um pouquinho? Pode continuar o que você está fazendo, mas você me escuta? É a hora de você falar. Se a pessoa auditiva te disser eu escuto e não te olhar, ele está te escutando. É a hora. Porque se ele prestar atenção em você, o canal dele desliga, metade ele não consegue escutar. Ele não processa. Tudo bem, meninas? Me lembro que quando eu fiz o curso, a professora contou pra gente de uma história bem interessante e depois eu vivenciei isso em sala de aula. Uma aluna mas a mesma história, a aluna falou assim para mim, professora, eu não acredito que eu estou vivendo isso. E até chorou. O filho, ela gritava com o menino, ela muito visual. E aí ela pegava o menino e puxava pelo braço, olha para mim que eu estou falando com você. Olha para mim que eu estou falando com você. E o menino começou a entrar em depressão. Até quando ela veio falar para mim, que eu contei esse caso que eu escutei no meu curso de PNL, ela falou assim, professora, está acontecendo a mesma coisa comigo, meu filho está tratando depressão. Será que é por isso? Falei, está quebrando o canal de comunicação dele, está indo contra a natureza dele, quando você puxa e obriga ele a te olhar, quando você grita com ele. Ah, Mari, então como é que funciona um filho auditivo que ele é maroto, que ele faz escândalo no mercado? Primeiro, gente, a criança auditiva dificilmente vai fazer escândalo no mercado, tá? Quem faz escândalo no mercado é o visual, porque ele quer que o mundo inteiro e o universo veja que a mãe não está comprando o que ele queria. O auditivo é simples, você vai abaixar do lado dele, vai chegar do lado do ouvido dele e vai falar assim, para agora. Porque se você continuar, eu vou te fazer passar uma vergonha dentro desse mercado. Eu vou começar a gritar com você aqui, todo mundo vai ver. Ele para, ele vira um santo. Por quê? O auditivo não suporta grito, gente. Ele não suporta passar vergonha. Você tira ele do mundo da lua e coloca ele na realidade na hora, a hora que você faz ele passar vergonha. Então, falar assertivamente, firme no ouvidinho dele, vai funcionar mais do que gritar. Gritar, ele vai chorar. Chorar. Daí, chorou, não te escuta mais, tá? Vamos continuar. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Vamos continuar aqui, que tá. Eu adoro falar desse tema, esse tema é muito bom. A respiração do auditivo é assim, média, ó. Vem até um pouco para baixo da barriga, que ele é bem mais tranquilo do que ele não é tão estressado que nem o visual. Ele consegue te ouvir, tá? A pressão tende a ser normal, a temperatura dele é média. É uma pessoa que tem a postura descontraída, balança a cabeça. Outro dia eu vi um vídeo muito legal na internet de numa noiva. Eu falei, essa é a auditiva, né? Tocando a marcha nupcial e ela entrando. E ela foi indo, com o olho meio fechado. Eu falei, daqui a pouco ela vai dançar, né? Por quê? Porque ele acompanha o ritmo do som que tem em volta dele, tá? É uma pessoa descontraída, ela balança a cabeça para falar para você que sim. Ó, o sim dela é um não. É bem engraçado. O olhar é na altura dos olhos. Então, vamos voltar lá para o visual. Enquanto o visual te olha no olho, te encara, ele te olha no olho assim, né? Deixa eu ver quem que está no chat aqui. Ah, Daniela. Daniela disse eu. Enquanto o visual te encara, te olha no olho, parece que ele vai te bater, porque ele é uma pessoa mais enfática, o auditivo olha na altura dos ouvidos. Ele senta assim, ó, meio, sabe, parece que ele tem preguiça, mas não é, ele é assim, ele senta numa postura mais descontraída, e ele conversa com você com o pescocinho assim meio de lado, bem de boa. Então, ele, olhando para um visual, pode ficar muito intimidado.
Agora, entendendo que o visual é daquela maneira, ele se sente menos, porque ele vai falar, não, ele só é visual, né? Por outro lado, se o visual olha para o auditivo e não entende que ele é auditivo, vai falar assim, não está prestando atenção em mim, está debochando da minha cara. Vocês estão vendo como é importante isso? Entender que é só o canal de representação daquela pessoa. Vamos lá. Quem é mais auditivo? Psicólogo, locutor, músico, professor, vendedor, mediador, pessoas negociantes. Por que ele consegue negociar bem? Porque ele faz aquela ginga, né? Ele joga para lá e para cá, ele sabe negociar. Relações, ele precisa dialogar, ele precisa ouvir elogios. Enquanto o visual precisa de presentes, ele precisa ver, ele precisa olhar e ver, ele vendo, ele sente. O auditivo precisa escutar. Então, aquele seu filho auditivo, aquele seu marido auditivo, aquela pessoa que convive com você que é auditiva, ela precisa ouvir um, puxa vida, como você tá bonito. Puxa, como você é querido. Nossa, como você é inteligente. Escuta aqui que eu vou te falar. Você é muito inteligente. Deixa eu te falar uma coisa. Tá. Ele ouve, ele se sente poderoso. Por quê? Porque ele precisa escutar. Ele se sente acolhido quando ele escuta um elogio. Ele precisa deste retorno. Ele tem que validar tudo que ele faz. Por isso que tudo que ele faz, ele pergunta assim, você gostou? Ah, você viu? Ah, não sei o quê. Para quê? Para escutar. Nossa, você é muito bom. Nossa, seu trabalho ficou ótimo. Nossa, como você é inteligente. Ele precisa disso, tá? Em estudos, ele trabalha em grupo, falando, ouvindo a matéria. Ele é bom para gravar a matéria e escutar depois. Ele não tem problema se ele tiver um celularzinho, ele for gravando para ouvir depois, tá? Então, faz muita diferença para o auditivo efetivamente ter as coisas gravadas para ele ouvir. Meus pacientes que eu identifico como mais auditivos, às vezes eu gravo o negócio ali na frente dele e falo, ó, vou gravar eu falando aqui, que daí você pode, olha lá, o filho, tem o filho de alguém aqui, ó. Todo meu filho. É muito normal, tem uma fase assim da adolescência, numa idade deles, que eles são muito auditivos. E aí você grava. Não manda escrito para ele o que você quer que ele faça. Grava e manda assim: oi, filho, é isso, é isso e aquilo. Ele vai escutar, ele pega a mensagem. O meu filho, vou falar até baixo, tá? O meu filho, se eu escrever, ele nem lê às vezes, gente. Ele demora para ler, ele abre, ele olha, ele não responde. Mas se eu mandar um áudio, ele me responde na hora. Auditivo, tá? Vamos lá. Mas quando está em excesso, como tudo que está em excesso não presta, ele tem um diálogo interno muito forte. O auditivo tem tendência ao diálogo interno. Ele tem tendência a ficar com aquela conversa dele interior. Ele fica lá, blá, 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 dentro dele mesmo, tá? Ele conversa demais com ele. É normal você ver o auditivo conversando sozinho. Porque ele conversa com ele, que puxa dele, que vai com ele e conversa com aquilo ali também. Ele conversa com o copo. O meu filho, às vezes eu penso que tem 10 pessoas aqui em cima, e é ele conversando com ele, conversando com a música, conversando não sei o quê. Ele tem um diálogo interno forte, e ele coloca para fora isso, às vezes, falando sozinho. É uma pessoa muito preocupada se ele tiver em excesso. Tem carência de feedback, tem que toda hora estar ouvindo. Ele faz, você diz que tá bom, daí ele vai e mostra de novo. Aí ele fala assim, mas gostou? Não, ficou lindo. Daí a pouco ele vem assim, ai, o que achou? Agora eu mudei só isso aqui, ó. Daí ele olha e fala, você fala, nossa, isso ficou muito legal. Mas você gostou mesmo? Gostei. É porque ele quer ouvir, ele não quer nem que você olhe, você não precisa nem olhar. Mas ele quer ouvir, ele precisa de feedback. Ele é muito inseguro, tá? Se ele não escutar elogios, ele fica inseguro. Agora, imagine você, minha querida, que é auditiva, que tá me escutando aí. Ou que tem um filho, ou seja lá o que for. Mas será que essa pessoa está escutando tudo que precisa? E aí, se você é auditivo, vamos lá. Se você é visual, Mari, eu sou visual, como que eu faço minha família entender que eu sou visual? Ué, falando. Se você não me mostrar, eu não vou entender. Ah, mas eu te pedi desculpa, então agora me mostra, eu quero ver a mudança. Porque eu preciso disso. Ah, mas eu sou auditiva.
Você já me mostrou que você mudou. Mas assim, eu queria muito ouvir de você, sabe, de coração, que você mudou de verdade. Porque assim, você tá fazendo um monte de coisa, mas até agora você não me pediu desculpa. Eu quero escutar, eu quero que você me diga, eu quero que você me peça desculpas. Para mim é importante, né? Então a gente precisa começar a verbalizar, porque o que vai acontecer? Se você é auditivo, você tem um auditivo na família e ele está em excesso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser agressivo nas palavras, porque ele guarda, guarda, guarda. Quando ele solta um rojão que ele não consegue segurar. Então, para estar em equilíbrio, a gente tem que estar ouvindo essa pessoa e fazendo ela nos ouvir, não basta fazer, tá? Então, aqui já falamos. Em equilíbrio, em compensação, pessoas que conversam, dialogam, gostam de ouvir, aconselham com clareza, são bons educadores, inclusive dos seus filhos, são otimistas, sabem elogiar e são incentivadores de outras pessoas. Olha como é importante a gente estar em equilíbrio. Mari, mas nós temos um, o outro ou o outro? Não, nós temos os três. Só que a gente sempre tem um que está mais alto. Ou você é um visual auditivo sinestésico, ou você é um sinestésico auditivo visual. A gente sempre está entre eles, tá? Mas sempre tem um que se predomina e que a gente acaba acompanhando pela vida com ele. Como que eu vou repreender ou desestabilizar um auditivo? Se eu fizer isso que essa mãe está fazendo, puxar o rosto e fazer olhar, eu não vou conseguir ter dele o que eu quero, tá? Se eu apontar o dedo, não vou conseguir. Lá, ó, pegando, tocando, olhando no olho, não vou. Lá o menininho tampando o ouvido. Se eu gritar com ele, não vai funcionar. Mas funciona fazendo o que aquela primeira está fazendo ali. Eu abaixo na altura do ouvido dele e falo com firmeza aquilo que precisa ser falado. Ele entende na hora. Ele vai entender. Agora, o que você tem que entender é que talvez demore um pouquinho para ele te entender. Porque pode ser que ele esteja te modelando. E se ele estiver te modelando, ele vai estar gritando se você é uma pessoa que grita. Ele vai começar a copiar você, tá? Vamos lá. Como que eu peço desculpas para um auditivo? O auditivo é bem interessante, gente. O auditivo é legal demais. É diferente, vou até descompartilhar aqui. O auditivo é diferente do visual. O visual, você não adianta. Você falou, me desculpa, mas você não chegou com alguma coisa, ele não está acreditando em você, você é mó fingida e você está falando, pedindo desculpa só para se fazer. O auditivo é bem legal, porque o auditivo é assim, ó. Vamos pegar uma mulher auditiva. A mulher auditiva é assim. O marido brigou com ela. Vou contar a historinha para vocês. O marido brigou com ela. Quebrou o pau, tratou ela mal, gritou, fez aquele... Aí ele liga para ela e fala assim, vai chegar um negócio aí em casa, presta atenção. Dali a pouco chega uma Ferrari com um laço em cima, maravilhosa, com o nome dela, tá? Um buquê de rosas com 45 botões. Lá no banco, rosas para todos os lados. Quando ela olha atrás na Ferrari, tem uma caixona de presentes com um vestido lindo para ela colocar e um endereço para ela ir para um restaurante muito chique, porque ele quer se redimir. Ela vai para o restaurante, eles jantam, é aquele jantar maravilhoso. E quando ela volta para casa, ela liga para a mãe e fala assim, nossa, maior palhaçada, mãe. Sabe, querendo me comprar com presentes, nem me pediu desculpa. Sabe? Ele não me ama. Gente, é desse jeito. Ele te dá tudo, mas ele não disse para você, me perdoe de todo o coração. Eu amo você. Não deveria ter feito aquilo. Prometo para você que, escute só, não vou te fazer mais. Não precisava nem da Ferrari. Ixi, mas ele podia vir com o Fusca quebrado, que ela falava assim, você acredita, menina? Ele me pediu desculpa e ainda me deu um Fusca. Entende? Então, o auditivo precisa ouvir. Se ele não escutar, ele não vai conseguir entender que você verdadeiramente se arrependeu. Vamos lá. Seguindo. Vamos falar do nosso amiguinho sinestésico, tá? Até tinha uma fotinha de sinestésico aqui, acho que eu apaguei na hora que eu fui mudar os slides. Mas tudo bem. O sinestésico é bem isso aqui, ó. Ele gosta de conforto, tá? O sinestésico é aquela pessoa
que tende a ser bem gordinha, que tende a ser fofa, que dá vontade de apertar porque ela é querida, mas se ela tiver em excesso, ela é grudenta, ela é chata, porque ela gruda demais. Por que que o sinestésico, ele tende a ser mais gordinho, mais fofinho? Porque ele sente prazer na comida, comer é bom, e ele não se preocupa muito, tanto assim com o visual. Ele se preocupa em estar confortável, ele se preocupa em estar tranquilo. A roupa, mas a calça é amarela, a blusa é roxa, e a blusa que eu tô por cima é vermelha, mas tá tão gostoso, é tão quentinho com esse frio. É assim que ela se preocupa, em estar confortável. Talvez seja aquela filha que você tem, aquela irmã, aquela parente, ou até você, que você olha e fala, meu Deus, fulano parece um mulambo andando, gente. Não se arruma nem para sair de casa. Porque, aí você fala para ela assim, você não quis se arrumar, não? Ela fala assim, mas tá tão gostosa essa roupa. Tô nem aí. Os outros que eu não tô nem aí para os outros. Por que que ela não tá nem aí para os outros? Porque ela tá aí para ela, tá confortável. As palavras dessa pessoa são, sinto muito, menina, tô com peso nas minhas costas. Nossa, mas fulano é muito frio comigo, sabe? Nossa, menina, nosso encontro foi quente. Você não imagina, tava pegando fogo. Por quê? Tudo com ele é sensação. Quando você fala assim, nossa, a prova é domingo, nossa, um frio na espinha, menina, mas tô com gelo que sobe, que desce, eu tô com uma coisa descendo aqui. Por quê? Tudo é sensação, né? E aí o visual até olha e fala assim, gente, o visual imagina aquilo descendo ali na garganta dele, né? Quais são os valores para essa pessoa? Bem-estar e contato. Ela gosta de contato, ela gosta de toque, ela se sente bem. São pessoas que falam baixo e que falam assim, baixo, falam pouco, gostam de silêncio. São fofas, pessoas fofas na essência. A respiração dela é baixinha, ela é aquela pessoa que respira lá embaixo, ó, lá na barriga, que nem um bebê, lá no diafragma. São pessoas que não vão ter pressão alta, mas são pessoas que têm pressão baixa. Ela tem que viver tomando alguma coisa para a pressão dela subir. Ela tem tendência a ter baixa glicemia. Por isso ela tem que viver comendo um doce, viver comendo alguma coisa, porque senão ela fica mole. E aí, assim, não adianta você querer fazer essa pessoa entender de forma visual. Falar para ela, olha para mim, imagine se você estivesse, ela fica, imagina, quando você fala para uma pessoa sinestésica assim, menina, imagine só que você vai para um lugar e ela fica assim, ai meu Deus, mas que lugar? Não, imagina que você vai para um lugar passear, mas sozinha, ela precisa toda hora de ajuda para a imaginação dela, porque a imaginação dela não é muito fértil. Ela é uma pessoa mais tranquila. Então, até nos processos, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que é sinestésica, que a gente vê a tendência, a gente fala o quê? Imagine que você está sentindo o ar ao seu redor dela. Se eu falar para ela, veja árvores, passarinhos, ela quase abre o olho e me pergunta assim, mas as árvores, de que espécie? Você prefere que eu veja eucaliptos ou pinheiros? Tem que desenhar, porque ela não tem a imaginação tão fértil, porque ela está aqui no sentir. Mas se eu falar do toque, se eu falar do sentir, ela vai na hora captando, ok? Então, assim, respiração baixa, pressão baixa, são pessoas quentinhas. Gente, coisa mais gostosa do mundo é dar um abraço no sinestésico. E ele não te abraça, ele te abraça na totalidade da palavra. É aquela pessoa, vocês já viram aquele desenho? Eu acho que eu vi um gatinho da Felícia. Ele pega você e... É aquela pessoa que te beija assim, ó. É assim. Se ele tiver em excesso, ele é grudento. Se ele não estiver em excesso, estiver equilibrado, é uma pessoa afetuosa, carinhosa, mais tranquila, mais relaxada. Mas se ele tiver em excesso, ele tem muita insegurança se ele não sentir o toque. Você tem que tocar, né? Eu tenho uma cliente bem sinestésica, gente, que nessa volta da pandemia não pode beijar, né?
não pode abraçar. E eu sou bem afetuosa, assim, com os meus clientes. Eu abraço e tal. Agora, não pode abraçar. Gente, ela quase chorou. Foi bem... Mari, assim, um abraço. Eu falei, menina, não podemos abraçar. Ai, mas é tão ruim, né? E aí conversamos, ela me falou a situação dela, ai, eu ainda tô sentindo falta daquele abraço. Você acredita que bobagem, né? Eu falei, não, é o seu jeito, é assim mesmo. Gente, se eu contar para vocês, no final da sessão, a hora que foi dar tchau, ela veio, me deu um abraço dela. Ai, não podia, né, Mari? Ai, mas eu não aguentei, menina. Nossa, que saudade que eu tava de você. Nossa, agora parece que agora que tá começando a sessão. Olha que interessante, porque é um sinestésico mesmo, né? Então, assim, as profissões deles são tudo que envolve toque, sabor, sensação, né? Ah, terapeuta corporal, massoterapeuta, educação física, físio, gourmet, né? Tem a nossa amiga aí, Daniela, que falou que ela é manicure. Pega na mão, tem que tocar na mão, toca na mão da pessoa, pega na pessoa. Eu me lembro que quando a gente conversava, que a Dani estava para mudar de profissão, ai, eu quero que a pessoa chegue no meu espaço. A Dani vai lembrar disso agora. Eu vou até ter que descompartilhar para olhar para ela. Eu quero que a pessoa chegue, ela se sinta bem. Sabe? Eu quero que ela se sinta bonita. Não é nem que ela fique bonita, né? Ela se sinta bonita, sabe? Ai, você acha o que cheiro que eu podia colocar aqui para me dar uma dica de um cheiro? Olha lá o sinestésico. Então, é uma pessoa que se preocupa com conforto. Ela se preocupa com esta parte do bem-estar, que é o conforto, ok? Vamos lá. Ai, ai. Coisa boa, né, gente? Quanta coisa boa para a gente aprender. São pessoas que gostam de afeto, gostam de estar em grupo, sofrem demais se não tiverem contato, tá? Também precisam anotar, escrever, tocar na pessoa enquanto fala. Sabe aquela pessoa que tá falando com você, tá te pegando, tá falando com você, tá te pegando, tá falando com você, tá te pegando? Sinestésico. Né? Daqui a pouco eu vou descompartilhar aqui para falar com vocês do perigo que é o sinestésico, por outro lado, do alto índice de pessoas sinestésicas que se suicidam. E vocês vão ficar de cara. Já vou contar isso para vocês. Vamos lá. Pessoas muito sinestésicas, olha lá, olha o meu dizer, ó, pega essa. Olha como eu sou uma visual auditiva, tá? Eu falo o que para vocês? Vocês vão ficar de cara. Ou seja, eu já imaginei vocês ficando de cara. Por quê? Porque é tudo remete para o visual, né? Vamos lá. Que bom, minha amiga. Que bom que você está gostando. Vamos lá. Pessoas muito sinestésicas tendem a apatia, depressão, angústia e são contagiadas emocionalmente com facilidade, tá? São pessoas inseguras se não sentem o contato com o outro. Ela tem que estar sentindo o contato, ela tem que estar pegando no outro, ela tem que estar sentindo o outro, tá? Em equilíbrio, são afetuosas, calmas, serena, relax, gostam de aconchego, faz comidinha gostosa, gosta de receber pessoas e cuidar muito bem dos outros. Mário, eu preciso contratar um cuidador para o meu filho. Contrata um cuidador para o teu filho que seja auditivo sinestésico. Tá? Ah, vou contratar um cuidador para o meu pai, para minha mãe, um auditivo sinestésico, se ele e por último visual, porque se ele for visual demais, ele vai ser aqueles casos que a gente vê que a pessoa não tem paciência não, ela fala, vamos minha senhora, levanta dessa cadeira de rodas, não meta o pé nessa cadeira de rodas, né? A Tati está perguntando se a gente pode ser um pouco de cada um. Sim, todos nós somos um pouco de cada um, tá? Porém, tem sempre um que sobressai. Não adianta, sempre um vai sobressair. Você é mais um do que outros, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou repreender um sinestésico? O sinestésico é toque. Vocês estão vendo ali, ó, beliscou, puxou a orelha, puxou o cabelinho? Isso vai magoar, mas vai magoar, mas vai magoar. O sinestésico é aquela criança que ela levou quando ela era criança. E aí eu já recebi caso assim no meu consultório, tá? A pessoa era criança, deixa eu até olhar para vocês. A pessoa era criança e a mãe deu uma chinelada. Uma chinelada.
E a pessoa chegou no consultório toda traumatizada, cheia de coisa, e falou assim, Mari, minha mãe uma vez me deu uma surra, ela quase me matou. Ela contou isso para você, que ela quase me matou com a surra que ela deu? Eu nunca mais vou esquecer. Eu senti tanta dor ali, eu vi que ela não me... E a pessoa chorou, a pessoinha lá na minha frente. Pessoa com 14 anos. Eu chamei a mãe e falei, nossa, você espancou? Mari, eu? Meu Deus, gente, não. Eu bati nessa pessoa uma vez, eu dei uma chinelada. Mas, Mari, foi uma chinelada. Mas aqui dentro, ele apanhou tanto, mas tanto, que a mãe quase deixou ele no chão. Porque ele deve ter chorado até se jogar no chão. Mas na cabecinha dele foi um espancamento. E para tirar isso da cabeça dessa pessoa daí? Porque foi a sensação que ele ficou. Então não adianta bater. Como é que eu vou desestabilizar? Eu quero pôr meu filho de castigo, Mário, porque ele é terrível, ele é sinestésico. Coloca ele sentado numa cadeira, firme, seco, na mesma posição. Fala, vai ficar sentado aí por tanto tempo, sentadinho, pensando no que a mãe falou para você. Vai ser desconfortável, ele vai odiar, ele nunca mais vai querer estar nessa posição. Você tem que tirar ele da zona de conforto. Ah, você quer um castigo bom para o teu filho que é sinestésico, que adora ficar deitado na cama com videogame? Levanta, vai arrumar essa cama agora. Você vai me ajudar a dar uma ajeitada nessa casa, tá bom? Você não me obedeceu, isso e aquilo? Claro que primeiro você já deveria ter isso como regra. Seu filho já deveria ter as coisas para fazer em casa, independente disso ser uma repreensão. Mas uma excelente maneira de repreender um sinestésico é colocando ele para se mexer, porque ele odeia. Ele odeia que você faça ele se mexer, porque é tão bom ficar gostoso, quentinho, deitado. A tendência do sinestésico é ser desorganizado, porque tem uma preguiça de mexer com essas coisas práticas. Já o visual, se vê uma bagunça, ele nem funciona. Ele nem funciona, né? Vamos lá. Quase acabando, gente. Estamos chegando lá. Então, tire ele do lugar, né? Bater vai magoar e vai magoar muito. Como que eu peço desculpas para o sinestésico? O sinestésico é facinho, gente. Pensa numa pessoa que é fácil. O sinestésico, ele é uma pessoa fácil. É só você beijar. Você abraçou, chegou, acariciou, mas não é assim, vem cá. Não. Me perdoe, não queria ter feito isso. Você abraça ele com toda a sinceridade. Ah, ele já, tudo bem. Na primeira vez, talvez ele enrijece um pouquinho. Na segunda abraçada, no carinho, você ganhou. Ganhou, ganhou, porque ele gosta. Aí ele vai falar assim, nossa, como eu sou importante. Nossa, como ela cuida de mim, ela me abraçou, ela me toca. Vamos falar da dificuldade de aprendizagem de uma criança sinestésica. Por que na sala de aula, agora, especialmente no online, gente, a dificuldade das crianças está dessa altura assim, ó. Primeiro, o visual, o auditivo e sinestésico aprendem de formas totalmente diferentes. Mas o nosso sistema educacional, que eu ia falar uma palavra que não ia ser adequada, porque não ia ser legal, né? Eu ia falar que é uma porcaria. Ah, escapou. Então, assim, a porcaria do sistema educacional que nós temos é engessado e coloca todo mundo na mesma forma e diz que todo mundo tem o mesmo tamanho e todo mundo tem que sentir do mesmo jeito. Então, o visual é assim, ele está olhando para a professora, ele está encarando a professora. E aí, às vezes, a professora olha e fala bem assim, o que foi que você está me olhando assim? E ele fica com vergonha e ele entende que ele não pode ficar olhando. Mas ele olha, ele indaga e muitas vezes ele nem precisa copiar tudo. Ele copia detalhes, mas a professora quer que ele copie tudo. Tá? E ele até consegue copiar rápido, mas às vezes ele não precisa, porque ele é rápido. O sinestésico, não adianta, ele não vai ficar olhando para lá e ele vai ficar assim, a professora está falando, ele está olhando para o caderno e está assim, ó. Eu não vou saber fazer isso aqui. Mas isso aqui eu não sei fazer. Eu não vou conseguir copiar tudo isso. Ele nem começou a copiar. Ele já tem certeza que ele não vai conseguir. Aí ele fica assim, mas eu não vou conseguir copiar isso aqui, que eu copiei. Ela está explicando, ele já está pensando que ele não consegue. Aí ele fala assim, professora, eu não entendi isso aqui. Ela fala assim, mas é aqui, ó, do jeito que eu te expliquei, olha para cá. Presta atenção, você está olhando aqui para o quadro? Ele não vai entender. Como que o sinestésico vai entender?
ela vai ter que ir lá, e aí você que é mãe que está ensinando seu filho sinestésico em casa, você sentou do lado dele, ele não entendeu, você pega na mão dele, toca no bracinho dele e fala assim, ó, vamos lá, vou te ajudar. Presta atenção aqui, você consegue. Enquanto ele está aprendendo, fica com a mão perto aqui, ó. Ele vai se sentir acolhido. O sinestésico precisa se sentir acolhido. Ele vai começar a prestar mais atenção. E aí a professora está falando ali no negócio e você está ali, ó, fazendo um tchan nele. Nossa, é capaz dele fazer até xixi na calça, tanta emoção. Por quê? Ele adora um chamego. Adora. E fica molinho, né? Já o auditivo, ele tem que ouvir a professora. E se o auditivo tiver com você aqui, ó, ele escutando aqui e o irmãozinho bagunçando ali, e um barulho em volta, ele não vai conseguir entender. O auditivo especialmente tem que ser, cadê? Nem sei onde eu coloquei meu fone aqui. Até caiu o meu fone. Mas o auditivo, o ideal é ele ter fone de ouvido. Porque a concentração dele fica aqui, ó. Talvez ele até feche o olho e preste atenção na professora, mas assim, ele vai conseguir aprender melhor. Não exija que ele fique o tempo todo olhando. Talvez ele tá ali, a professora falando, ele ouvindo ela e respondendo o amigo no celular. Você acha que ele não tá prestando atenção na professora? O auditivo consegue. Ele consegue escutar só a professora e mandar uma mensagem aqui e voltar para o mesmo lugar. Já o visual tem que parar, voltar. E agora, meu Deus, não é gravação, é ao vivo, como é que eu faço? Perdi. Tá? Então, o seu filhinho sinestésico precisa de carinho. O seu marido sinestésico precisa disso aqui, ó. Ele precisa que você vá lá e dê uma boa pegada nele, seja lá onde for que você achar interessante, mas ele precisa que você pegue. E se você é sinestésica, você precisa de carinho. E você tem que falar para as pessoas que estão em volta de você. Você tá bruto demais comigo, eu gosto de carinho. Eu gosto que pegue em mim, assim, ó, sabe, pegar em mim, fazer carinho. Se você não fizer, não adianta se dizer que me ama, porque eu não tô sentindo. Eu preciso de toque, eu preciso de abraço. Eu preciso dormir de conchinha. Eu preciso de carinho, nem que seja uma vez por semana. Porque senão você vai se sentir mal. E aí nós temos um alto índice de crianças com depressão, porque os pais não têm mais tempo. E a criança pequenininha, ela ainda está com o seu sentir mais aguçado. Ela está na fase que ela quer sentir o toque do pai e da mãe. E aí, às vezes, ele cresce com essa necessidade, ele cresce muito sinestésico, porque o pai foi muito ausente, porque a mãe foi muito ausente. O que que ele precisa, gente? Carinho. Carinho. Beijo. Ah, Mari, mas meu filho já tem lá 550 anos, não interessa. Beijinho, chamego, carinho, entendeu? Precisa de carinho. Eu recebo um monte de gente no meu consultório com depressão. Gente, muita. 80% que tem vindo para mim são pessoas sinestésicas que não têm carinho, que não têm toque, que falam assim, primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu escuto que parece inusitado. Ai, Mari, na minha vida, sabe? Eu me sinto muito sozinha, eu não sei, eu tô no meio de um monte de gente. Não é falta de gente, mas eu vivo sozinho, vazio, ó, ao sentir, é um vazio lá dentro de mim, sabe? E aí ela já chora, porque ela tá sinestésica. E aí ela fala bem assim, meu marido não me encosta. Meu marido não pega no meu cabelo, não olha para mim, não me diz que eu tô bonita, não, olha, eu me arrumo, nem me arrumo mais. Você entende? Ou então, meu marido fica exigindo que eu me arrume, Mari, eu não gosto, Mari, mas ele não me ama. Então, assim, é tudo no sentir, tá? E muitos chegam ao suicídio. Muitos. Porque precisa de toque. Mário, o visual também se mata? Se mata, mas o visual, ele faz muito mais um alarde do que ele se mata. Porque eu tentei me matar 3 vezes, por que eu não consegui nenhuma das 3? E tentei, de verdade, me matar 3 vezes. Por que eu não? Porque visual, eu vou fazer, mas eu não me mato. Entendeu? O auditivo, ele vai dando indícios, mas ele não fala muito, ele tem mais tendência do que o visual. O auditivo, como ele guarda, ele escuta, tem um diálogo interno muito forte, ele tem tendência, mas ele ainda fala assim, ó, nossa, eu ando com uma vontade de me matar, as pessoas não dão bola. Nossa, sabe que... E aí ele fala assim, ó,
Ai, minha vida anda sem sentido. Ai, sabe, eu às vezes olho assim para minha vida, não tem sentido. Ele começa a falar coisas assim para puxar, para você olhar para ele, para você entender o que ele está querendo te falar. Ninguém me escuta. Ai, parece que eu grito, ninguém me escuta. O sinestésico, como ele é muito fechado, como ele é muito calado, são as pessoas que têm mais tendência a fazer. Depois a gente fala assim, gente, mas fulano, ele era tão querido, mas era tão bonzinho, como que se matou? Por quê? Porque a dor era tão grande que ele não abria a boca para falar. E aí explodiu, né? Então a gente precisa prestar muita atenção no sentir das pessoas que estão em volta de nós. Mas todos temos sinestésico, todos temos visual e todos temos auditivo. Como você tem cuidado de você e como você tem cuidado dos que estão ao seu redor, né? E para a gente ir finalizando aqui, praticamente, vamos lá. Pediu desculpas para o sinestésico é como? Dando um beijinho, um abraço, um chamego, tá? O que eu não aprendo no meu corpo, eu não aprendo em lugar nenhum. Meu corpo é o meu aprendizado. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me perceber, eu tenho que me entender. Ok? Então, assim, só para finalizar aqui a gravação que a gente está fazendo, né? Para deixar esse material gravado, vou deixar aqui a nossa logo, siga transformando a sua e outras vidas. E qualquer dúvida que você tenha, você vai mandar para mim. Isso vale para o nosso grupo também.